Como se constrói uma cidade inteira sobre um pântano encharcado de lama? Como se ergue uma civilização em sedimentos que nunca param de se mover, em um lugar onde até as árvores se recusam a criar raízes? Hoje, vamos mergulhar profundamente nas camadas de mistério, genialidade da engenharia e uma impressionante dose de ousadia humana por trás de Veneza. Uma cidade que, em teoria, jamais deveria existir. A história de Veneza não começa com um grande plano arquitetônico, nem com um projeto cuidadosamente desenhado. Ela começa com medo, desespero e fuga. Durante os séculos 5 e 6 d.C., sucessivas invasões bárbaras varreram o norte da Itália. Povos inteiros foram forçados a abandonar suas cidades no continente. Casas foram destruídas, rotas comerciais desapareceram e a segurança simplesmente deixou de existir. Sem opções, os habitantes fugiram para onde ninguém mais queria ir: a Lagoa Veneziana. Naquele tempo, a lagoa não tinha palácios, pontes ou canais elegantes. Era formada apenas por pequenas ilhas pantanosas, instáveis e hostis. O solo era tão frágil que mal conseguia sustentar o peso de uma pessoa. Se alguém tentasse caminhar ali, afundaria rapidamente na lama fria e úmida. Mas afinal, o que realmente existe sob Veneza? Seriam criptas antigas esquecidas pelo tempo? Cidades submersas? Ou talvez algo que lembra uma Atlântida escondida sob as águas? Vamos baixar o nível da água, camada por camada, e descobrir. No início, ninguém pensava em construir uma cidade. O objetivo era apenas sobreviver. Os refugiados precisavam de abrigo, proteção e estabilidade em um ambiente que parecia impossível de dominar. Eles sabiam que não podiam construir sobre a água, mas talvez pudessem construir dentro dela. Os primeiros habitantes de Veneza viviam em jangadas improvisadas e cabanas sustentadas por estacas. Eles se deslocavam de ilha em ilha, como nômades aquáticos, até começarem a entender como fixar suas moradias naquele solo traiçoeiro. Não havia engenheiros formados, havia pescadores, monges e famílias inteiras usando apenas experiência prática, observação e tentativa e erro. É aqui que surge a base de tudo. O solo da lagoa era macio, instável e incapaz de suportar construções tradicionais. A solução encontrada foi simples, mas revolucionária: estacas de madeira. Milhares delas eram cravadas profundamente na lama até alcançarem uma camada mais firme de argila comprimida. Essas estacas criavam uma base artificial, uma espécie de chão sólido, onde antes só havia água e lama. Era sobre essa floresta submersa que casas, igrejas e edifícios públicos começariam a surgir. Mas havia um detalhe curioso. Normalmente, madeira em contato constante com água apodrece. Em Veneza, aconteceu o contrário. Como as estacas permaneciam totalmente submersas e isoladas do oxigênio, elas não se deterioravam. Com o passar do tempo, a madeira passava por um processo natural de mineralização, tornando-se extremamente dura, quase como pedra. Estima-se que mais de 10 milhões de estacas de madeira tenham sido usadas para sustentar a cidade inteira. Essas árvores não vinham apenas da região local. A madeira era trazida de áreas distantes, incluindo regiões que hoje pertencem à Eslovênia e à Croácia. Florestas inteiras foram cortadas para que Veneza pudesse existir. Muitos desses pilares ainda estão lá, silenciosamente sustentando estruturas famosas, como a Ponte Rialto e a Basílica de São Marcos. As estacas variavam em tamanho e espessura. Algumas tinham menos de 1 metro de altura, enquanto outras ultrapassavam vários metros. Em certas áreas, eram cravadas tantas estacas que chegavam a formar uma verdadeira muralha de madeira sob o solo. Além do processo de mineralização, a própria lama da lagoa ajudou na preservação dessas fundações. A argila possui uma estrutura densa, compacta e coesa,
capaz de distribuir o peso das construções sem permitir grandes deslocamentos. Sobre essa floresta de madeira, os venezianos colocavam plataformas também de madeira. Em seguida, cobriam tudo com grandes lajes de pedra ístria, um tipo de calcário extremamente resistente ao desgaste e à ação do ar salgado. Acima dessa base sólida, surgia a segunda camada das fundações: pedra, tijolos e argamassa. As estacas garantiam estabilidade. Os tijolos ofereciam leveza e flexibilidade. As pedras protegiam contra a água. Essa combinação permitiu que Veneza crescesse e se mantivesse de pé por séculos, mesmo enfrentando enchentes constantes e um solo que nunca deixou de se mover. E o método funcionou. Por mais de 1000 anos, Veneza resistiu ao tempo e às marés. Com a base pronta, a cidade começou a crescer para cima. A maioria dos edifícios foi construída com tijolos, que eram mais leves do que grandes blocos de pedra e menos propensos a rachaduras. As partes inferiores dos prédios eram simples e funcionais. Já as superiores eram um puro espetáculo visual. Mármore, estuque, mosaicos e afrescos decoravam fachadas, palácios e igrejas. Veneza não foi construída apenas para sobreviver. Ela foi construída para impressionar. Uma característica curiosa das construções venezianas é a ausência de porões. Tudo começa na fundação, e os andares térreos eram pensados como áreas sacrificáveis. Quando a água invade, são eles os primeiros a alagar. Por isso, os moradores tradicionalmente viviam nos andares superiores. Os edifícios também são mais altos do que o comum para a época medieval, já que expandir para os lados simplesmente não era possível. Veneza cresceu verticalmente por necessidade. A cidade não é uma única massa de terra. Ela é formada por mais de 100 de ilhas, cada uma sustentada por sua própria floresta submersa de madeira. Sob a superfície, Veneza esconde soluções engenhosas por todos os lados. Para obter água potável, os venezianos cavavam poços diretamente no solo lamacento. Camadas de areia e argila filtravam a água da chuva, tornando-a própria para consumo. Um sistema simples, eficiente e surpreendentemente inteligente. Sob grandes edifícios, as estacas são tão numerosas que parecem uma floresta escondida. Existem também túneis secretos, criptas antigas, porões alagados e níveis inteiros que permanecem fora da vista da maioria das pessoas. Até mesmo a forma de enterrar os mortos exigiu criatividade. Ilhas artificiais foram criadas exclusivamente para servir como cemitérios. Em Veneza, até os lugares de descanso parecem flutuar. Os canais, hoje tão icônicos, não são naturais. Eles foram cuidadosamente escavados e moldados para controlar o fluxo da água da lagoa. Com o passar dos séculos, porém, alguns edifícios começaram a inclinar, como pequenas versões da famosa Torre de Pisa. Durante muito tempo, a cidade não contou com um sistema moderno de esgoto, e os resíduos iam diretamente para os canais. Apenas com a chegada de sistemas de filtragem mais avançados, essa situação começou a mudar. Em vez de ruas largas, Veneza construiu pontes. São centenas delas, conectando uma cidade compacta, vertical e cheia de contrastes. Já na Idade Média, existiam praças pavimentadas, sistemas de coleta de água da chuva e uma poderosa rede comercial. Sob pontes e prédios antigos, ainda existem canos de barro, poços e estruturas de drenagem muito antigas. Algumas lendas falam de túmulos selados e restos humanos encontrados sob igrejas, preservados no silêncio escuro e úmido do subsolo. Hoje, tecnologias modernas como drones subaquáticos e scanners a laser estão revelando essas camadas ocultas. Ruínas antigas, rachaduras e estruturas esquecidas estão sendo mapeadas, e isso pode ser essencial para preservar a cidade. Muito antes de Veneza se tornar um império comercial, a região já era habitada. Com o tempo, a cidade se transformou em uma ponte entre o Ocidente e o Oriente.
Primeiro veio o comércio de sal, depois especiarias, seda, vidro e pedras preciosas. Veneza deixou de ser apenas uma cidade. Tornou-se um império marítimo. Mas nenhum império é eterno. Com o passar dos séculos, Veneza perdeu sua independência e passou por diferentes domínios até integrar uma Itália unificada. Ainda assim, os venezianos nunca deixaram de lutar contra as forças da natureza. Para enfrentar as enchentes, um gigantesco sistema de comportas móveis foi construído sob o mar. Quando as marés sobem demais, essas barreiras se erguem, bloqueando a entrada da água. É um projeto caro, controverso, mas essencial. Ele já evitou inundações catastróficas e representa a última linha de defesa da cidade. Mesmo assim, Veneza continua afundando lentamente, enquanto o nível do mar sobe. Mudanças climáticas, turismo em massa e poluição ameaçam o equilíbrio delicado da lagoa. Então, da próxima vez que você tomar um café à beira de um canal veneziano, lembre-se: sob seus pés existe uma floresta antiga, petrificada em água salgada, sustentando palácios de mármore, como se fossem parte de uma lenda que, de alguma forma, se tornou real. E se você acha que Veneza é o único lugar escondendo segredos sob a superfície, pense novamente. Fique com a gente. Porque algumas das histórias mais fascinantes do mundo começam bem abaixo do chão.